Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, nosso 12º programa desta série, onde estamos falando sobre criações mentais. Nosso programa de hoje, Vigiar e Orar. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, então dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos continuar na página 309, vou fazer mais uma leitura. Em Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles afirma que uma onda inferior é uma subpersonalidade e acrescenta: as fragmentações das subpersonalidades são o temperamento explosivo, marcante, dominador, etc. Essas entidades são criadas ou constituídas por consciências elementais, cada uma com sua função e atuação no universo mental ou fora dele, segundo o conhecimento e a intenção de quem os conduz. Então aqui, né, você já ia estar falando para a gente sobre essa questão de uma tristeza que pode estar se manifestando como uma forma de uma subpersonalidade. Então, juntando aqui com o que Joana está nos trazendo. Exato, e quando eu não tenho consciência do que eu estou fazendo, eu vou para chamar as reuniões mediúnicas, e às vezes magoada com um elemento que está ali ao meu lado, com o dirigente, contrariada com alguma situação. Então, se a minha mente não para de criar, e em criando, essas permutas acontecem por conta das interações incessantes, o que eu vou criar lá quando estou triste? E não quero ficar alegre, eu estou magoado com o outro. E assim quero permanecer. E eu quero permanecer assim, porque eu conheço pessoas que em depoimentos, pelo menos afirmavam que tinha 29 anos de espiritismo, e odiava o seu esposo durante os 29 anos. E recebia passe, água magnetizada, participava das palestras, do culto do Evangelho no lar e continuava com a mesma conduta. Mas o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar é para quem? É para mudar o familiar, o contexto ou mudar a mim mesmo? A oração é para mudar quem? Mudar o meu semelhante, o contexto ou mudar a minha realidade? A água magnetizada, se for o caso, é para alterar a vida de quem? Eu estou magnetizando a água. Quem é que está sendo reorganizado, magnetizado primeiro? Sou eu que estou magnetizando a água. E, ao mesmo tempo, qualquer coisa que eu venha a fazer, isso precisa estar mudando a minha realidade primeiro. Porque eu estou no laboratório, no meu próprio universo, em primeiro lugar, interagindo com as minhas próprias criações, essa sub e essa superpersonalidade. A subpersonalidade é ainda as minhas falhas, o que eu pretendo aprimorar. A superpersonalidade, o que eu tenho de forças orientadoras ao meu serviço, ao meu dispor, para orientar essas frações de minha realidade. Quando essa tristeza interage com a consciência tristeza de outro cenário, nós vamos, numa reunião mediúnica, construindo uma forma triste, que vai manifestar-se daqui a pouco como uma entidade que está num estado de tristeza profunda. Ou, se for o melindre, ou se for a mágoa, se for a inveja, isso ou aquilo. E nós vamos perceber essa entidade com as características daquilo que temos em nós, se tivermos coragem de admitir. E quando assim percebo a habilidade do evangelizador, do terapeuta, do instrutor, e trabalhando, quando ele vai orientar, ele precisa consultar se não tem a mesma coisa no seu próprio cenário. Porque ao mesmo tempo ele está falando para si mesmo. Ali está uma fração da sua consciência manifestada. Porque de repente a tristeza que está expressando, ou alguém que está falando que está triste, está contrariado com a vida, está magoado, desmotivado, ele tem tudo aquilo dentro dele. E agora, eu estou falando para o outro ou estou falando para mim? Ou esse que eu estou vendo na minha frente sou eu mesmo? Hoje já percebemos como terapeutas que quando eu estou terapeuteando alguém, eu estou terapeuteando a minha própria realidade. Esse paciente ou esse ser está dando-me a oportunidade de expressar o meu conteúdo através dele como um médium, se for o caso. E quando eu estou fazendo isso com uma só pessoa numa cidade, eu estou terapeuteando a cidade inteira, porque não tem nada desconectado, porque esse ser que está na minha frente representa essa cidade, esse contexto, esse país, esse planeta e etc. E quando assim percebemos numa simples reunião, se é que podemos dizer simples, porque em torno de uma simples manifestação, no mínimo tem uma centena de entidades para orientar para que o processo possa ocorrer. E quando eu percebo que esta manifestação tem muito da minha própria realidade, porque uma manifestação genuína ela pode ter
até 70% de conteúdos do próprio médium, porque há uma mistura entre a nossa realidade e aquilo que está sendo expressado. Uma entidade ou um ser mais experiente passa uma mensagem e eu vou vesti-la conforme a minha roupagem. E essa mensagem no final vai ter muito da minha própria realidade. E essa mensagem precisa estar sendo, em primeiro lugar, para mim que estou recebendo, seja ela nobre ou seja ela menos nobre. Se eu estou expressando ou manifestando um ser sofrido, eu preciso analisar se não tem nada desse sofrimento a ver comigo. Talvez eu tenha as mesmas coisas porque eu criei o campo de atração e no processo mediúnico vai expressar-se através de mim elementos que têm o mesmo campo ou estado vibracional. Então, dificilmente, quando nós temos um cabedal maior, mais harmônico, esse ser chamado de desarmônico vai fazer ou criar alguma situação que vai causar um desconforto na minha realidade. Muito pelo contrário, ele vai manifestar-se tão pacífico como manifestaria uma entidade sublime, porque o meu equipamento está em harmonia. Ele está usando o microfone que está perfeito. A caixa de som, a mesa de som está em perfeita sincronia. Então não independe se o ser deseducado vai falar no microfone ou um ser angélico. O microfone vai agir da mesma forma, vai transmitir o som com a mesma harmonia. E quanto mais moralidade, quanto mais conhecimento eu tenho, na simples expressão do pensamento que eu estou organizando através dos estudos, eu já crio as situações de assistência para essas entidades, mesmo sem elas ter necessidade da manifestação. Porque a manifestação é uma necessidade nossa. Porque se houver uma manifestação interna e eu conseguir dialogar e não houver a expressão externa, os demais que não acreditam vai perceber que eu não estou produzindo como médium. E se houver a manifestação e o orientador orientar, não verbalizando o seu palavreado ou seus conteúdos, para os demais, a entidade não foi orientada. Por isso que precisamos estudar um pouco mais, orar, compreender o mecanismo e depois vigiar o nosso comportamento para que nós não venhamos desmentir aquilo que pregamos para o outro no nosso próprio comportamento na sequência. E esse vigiar entra nesse estudar-se, nessa autoanálise muitas vezes, né? Dessa mudança de conduta, de comportamento, né? Exato. E eu só posso vigiar aquilo que eu conheço. Sim. Porque se eu não conheço a situação, o que eu estou vigiando? Quando você contrata um vigia, o que ele vai vigiar? O local onde ele foi contratado Pois para... mas ele precisa conhecer o local, Sim. até onde eu posso entrar. Então, se acontecer alguma coisa, até onde você me permite? Eu posso abrir a sua casa para ver o que está acontecendo lá dentro, mesmo que você esteja dormindo, eu posso bater na porta. Então, ele precisa conhecer e saber até onde ele pode ir nesse vigiar. E se ele não tiver autorização para ir em tal ambiente ou dependendo da situação, ele vai orar, ele vai questionar, ele vai entender por que eu não posso, como. Na próxima vez, se eu vi acontecer isso no seu corredor, eu só tinha a autorização de vir até na porta, mas eu não tenho a chave do portão. Você me confia a chave para que eu possa, na sequência, entrar lá? Então, o orar é um mecanismo de compreensão e criação da realidade que proponho vigiar. Por isso, em sentido profundo, orar primeiro e vigiar depois. Mas se eu já tenho a criação, eu vigio o que eu já tenho e depois vou procurar mecanismo de aprimoramento. Então, dentro de tudo isso que você nos trouxe, eu posso, então, criar uma subpersonalidade ou acabar atraindo do universo, né? Já Exato. que a atração acontece as ideias que estão no mesmo teor, né? Então, Exato, conforme o que você está dizendo. Exato. A gente até poderia voltar aqui na página 187, e eu até leio para você aqui, porque eu já cheguei lá. Então, veja com o André Luiz. E se você já chegou lá também? Cheguei. Então pode ir você. Existem princípios. Cheguei, mas não achei. Segunda, Tá. na segunda. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocósmico. Dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido,
E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Muito sério. Muito sério, ou seríssimo. Então, em nossas reuniões mediúnicas, ou elas deveriam, nunca vai deixar de existir as chamadas reuniões de intercâmbio, ou mecanismo de intercâmbio, melhor dizendo. Porque Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Ela não falou autoconhecimento, ela não falou autodescobrimento, ela não falou autoamor, ela não falou autorrealização, ela falou autoiluminação, já foi para o último estágio. Nós teríamos que percorrer todos os demais. O autoconhecimento, o autodescobrimento, o autoamor, a autorrealização e chegarmos lá. E ao mesmo tempo, através das tarefas mais simples após essa autoiluminação, das mais modestas, de uma casa espírita, ou seja, lá onde for, nós manteríamos o intercâmbio com essas entidades que nos orientaria para buscarmos os referenciais para orientar encarnados e desencarnados nas nossas atitudes dioturnas. Então, ela não falou em nenhum momento de reuniões mediúnicas, falou de um intercâmbio que nunca cessará, mas através da autoiluminação eu vou tê-lo em qualquer momento, em qualquer lugar, para orientar tanto o desencarnado quanto encarnados por minha vez. Então, começa dentro de novo, né? Exato. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se você quiser adquirir um exemplar do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que está na sua 4ª edição, assim como CDs e DVDs, é só você entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Ou você também pode estar entrando em contato com a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138, onde você também pode estar adquirindo, ainda temos algumas unidades de camisetas como essa que nós estamos utilizando. Você pode também estar entrando em contato com a Jussara no telefone 34 3671 2237. Os livros também podem ser adquiridos nas diversas livrarias por todo o país, assim como também com o seu livreiro, nas editoras Mundo Maior e tantas outras. E agora vamos então para um rápido intervalo e já voltamos.